As mudanças na Lei de Estrangeiros, aprovadas no Parlamento no último dia 16 de julho, foram declaradas como inconstitucionais. Depois de aprovado no Parlamento, o texto foi encaminhado para o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, para que fizesse o veto ou a sanção daquele texto. E diante do entendimento do presidente de poder haver inconstitucionalidades, medidas nessas normas que ferem direitos fundamentais de Portugal, o presidente encaminhou o texto para o Tribunal Constitucional para que juízes possam dar um parecer sobre a constitucionalidade ou não dessas mudanças. E hoje foi o último dia desse prazo concedido pelo presidente e o tribunal se manifestou declarando inconstitucional essas medidas. De forma imediata, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, fez o veto presidencial a essas mudanças. Agora o texto vai voltar para o parlamento. Você quer entender tudo que fez com que esse texto fosse declarado como inconstitucional? Quer entender os próximos passos e como essas medidas e essas notícias podem impactar a vida daquele imigrante que já está em Portugal ou aquele que está se planejando para solicitar um visto? Assiste esse vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que eu vou conseguir esclarecer muitos pontos para você. Antes de mais nada, eu quero pedir que você já deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que precisam saber sobre a imigração de Portugal, sobre essa notícia é muito importante de inconstitucionalidade das mudanças na lei de estrangeiros. Então você vai compartilhar, ativar o sininho, porque a gente está aqui sempre trazendo conteúdos que vão te ajudar a entender sobre o contexto de imigração para Portugal e, claro, para te ajudar a tomar suas decisões com bastante previsibilidade e com segurança. Então, chega de enrolação, deixa eu te contar exatamente quais foram os motivos e quais são os próximos passos. Vocês devem lembrar que o processo legislativo que fez a aprovação dessas mudanças correu de forma extremamente célere no parlamento. O governo propôs, foi a terceira proposta do governo assim que assumiu atualmente depois das eleições, fez a proposta, em 16 dias a lei já estava aprovada. Correram bastante para que isso ocorresse antes do recesso parlamentar. Várias instituições que deveriam ter sido escutadas não foram escutadas, sequer imigrantes foram ouvidos antes dessas mudanças. Também o Conselho de Imigração, que tem acesso a dados relacionados a impacto econômico e político dessas medidas, não foram escutados, Conselho da Magistratura, então os pareceres que devem ser feitos no momento da alteração de uma lei não foram colhidos pela falta de tempo, então houve uma correria muito grande para que houvesse essa aprovação. E o texto em si previa a possibilidade do visto de procura de trabalho ser restrito a profissionais qualificados, com competências técnicas especializadas. Também que o reagrupamento familiar seria restrito somente depois de 2 anos para que você possa reagrupar um familiar, um cônjuge ou um filho maior. Você também não teria mais a possibilidade, por exemplo, de recorrer à via judicial para questionar a demora administrativa da AIMA. Em relação à CPLP, que você poderia entrar como turista enquanto brasileiro para solicitar uma autorização de residência, agora seria somente com um visto de residência que você poderia solicitar da CPLP. Então, mudanças muito significativas em relação à imigração. A grande questão é que o presidente, entendendo que houve alguns atropelos e que as mudanças impactam diretamente a Constituição de Portugal, enviou esse texto para o Tribunal Constitucional, que é um órgão competente, como se fosse o Supremo Tribunal Federal do Brasil, para analisar se aquelas mudanças estão de acordo ou não com os princípios e direitos fundamentais que vão reger o ordenamento jurídico de Portugal. E, diante desse cenário, o entendimento da juíza principal que foi a Joana, foi exatamente de que as medidas relacionadas ao reagrupamento familiar, essa restrição que poderia fazer a separação de famílias, medidas que impedem o direito ao acesso à justiça, questionando a falha administrativa, essas medidas principalmente foram destacadas como inconstitucionais, ferem direitos obrigatórios e garantidos na Constituição Portuguesa. E exatamente por esses pontos, entende-se que o texto deve retornar ao parlamento português para que sejam feitas as correções e, depois de aprovado, possa votar para que seja, de fato, aprovado e sancionado pelo presidente e aí sim entrar em vigor. Então, alguns pontos foram declarados como inconstitucionais, mas a lei toda volta ao parlamento para que aqueles pontos que possuem vícios possam ser sanados. Inclusive, o governo já se manifestou através do primeiro-ministro Luiz Montenegro e também pelo primeiro-ministro da presidência Leitão Amaro, dizendo que o governo vai fazer as correções e vai retornar o texto para aprovação, exatamente porque muda-se o caminho, mas a rota é a mesma de ter uma restrição e regulação da imigração. E o grande ponto aqui é o seguinte: essas normas
provavelmente vão entrar em vigor. O reagrupamento familiar certamente vai ser menos restrito do que a proposta aprovada inicialmente, mas vai ter algum tipo de restrição. O visto de procura de trabalho ainda vai ser somente para profissionais altamente qualificados. Mas o que é importante destacar aqui, gente? Enquanto essa lei não entrou em vigor, as normas, conforme a gente conhece atualmente, continuam a valer. Então, esse texto volta ao parlamento para correção. Nesse momento, o parlamento português está em férias parlamentares e só vai retornar em setembro. Ou seja, existe uma janela de tempo que você pode exercer o teu direito antes que essa nova lei venha a entrar em vigor. Porque depois que for feita a correção, volta ao presidente para que o presidente possa aprovar. Tudo isso demanda um tempo. Então é muito provável que essa lei possa entrar em vigor em setembro ou no começo de outubro, mas enquanto isso, vale a lei atual. Então, se você deu início ao teu processo no visto de procura de trabalho, se você iniciar agora e aplicar antes dessa nova lei entrar em vigor, ou solicitou o reagrupamento familiar, por exemplo, ou entrou com ação judicial para pedir uma da CPLP, esses procedimentos administrativos iniciados devem ser analisados de acordo com a legislação atual. Então, isso impacta diretamente quem está se programando para poder chegar em Portugal, por exemplo, com visto de procura de trabalho, que estava aguardando alguma definição sobre isso. Essa definição deve ocorrer entre setembro e outubro. Quem estava em Portugal correndo para fazer um reagrupamento familiar, ganha um tempo ainda, porque essas normas, de fato, essas mudanças, elas só vão efetivamente acontecer depois que a norma entrar em vigor. E esse procedimento administrativo legislativo no parlamento agora vai demorar um pouco mais porque está em recesso. Então é muito importante que vocês entendam como a gente chegou no ponto que estamos hoje e quais são esses próximos passos. No meu entendimento, é muito provável que essas normas vão vir a entrar em vigor no futuro breve. Em setembro, outubro, isso deve acontecer. Mas também acredito que o governo se atropelou bastante em relação aos procedimentos. O país tem total direito de restringir a imigração e selecionar o perfil imigratório que você quer para o país. Mas existem regras, existe um ordenamento jurídico que precisa ser seguido e respeitado. Porque se você deixa de respeitar as regras, você causa problemas para as pessoas que têm direitos. Então, no meu entendimento, o governo correu demais, se atropelou e agora vai fazer as coisas da forma correta. E claro, para você imigrante, o que eu te recomendo é que se você está nesse planejamento, já atende aos critérios para dar início a algum procedimento administrativo desse, que você faça o quanto antes, porque essas regras vão entrar em vigor no futuro muito breve. E diante dessas informações que eu trouxe para você aqui, eu quero saber a tua opinião. Você acha que o Tribunal Constitucional e o presidente estão certos e acredita que existe inconstitucionalidade nessas propostas? Ou você está do lado do governo e entende que não tem inconstitucionalidade, que o governo precisa mesmo restringir a imigração para Portugal? Eu quero saber a tua opinião e o que você vai fazer. Então, eu quero também te agradecer a tua atenção, pedir que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal. Eu já estou esperando o próximo conteúdo. Até mais!